Seja muito bem-vindo à videoaula Decorações e hoje nós temos aí uma videoaula bem bacana a respeito do laço, o famoso laço. Muita gente aí tá procurando o vídeo desse laço e hoje resolvi trazer para vocês de uma forma simples e fácil. Então acompanhem comigo o passo a passo desse laço. Bom, hoje nós vamos fazer esse laço aqui. Para quem já me acompanha, já pôde ver aí o vídeo onde eu montei uma decoração usando o laço. Então, esse daqui é o laço que eu usei na decoração. Esse laço aqui, ele tem aproximadamente 80 centímetros por 40. Esse que eu vou fazer aqui na videoaula, ele é um pouquinho maior, tá bom? Então, você pode aí ter um cálculo de como você fazer um laço para você colocar aí na sua decoração. E, logicamente, né, estamos ainda em alta com os laços. Laços rosa, preto, enfim, gente. Aí você escolhe a cor que você mais se identifica na decoração, tá bom? O preto com branco também tá top demais, mas eu decidi fazer ainda no rosa, porque eu estou aproveitando os tecidos, tá bom? Então, eu vou passar aí a metragem da espuma que eu vou usar, do tecido, e você vai usar simplesmente espuma, tecido de cetim, cola quente e tesoura, né? E, logicamente, também que a gente precisa aí de uma fita métrica para poder estar fazendo aí de acordo certinho com o tamanho que você preferir. Antes de iniciar essa aula, eu vou pedir para vocês ficarem do comecinho até o final, porque tem muita gente aí que tem dúvidas e a gente ensina aí uns macetes para você poder estar aí fazendo com maior facilidade, tá bom? Então, bora lá para a videoaula. Bom, aqui, gente, eu tô usando de acordo com o tamanho do meu laço, tá? Então, eu quero um laço de 50 centímetros de largura por 1 metro. Então, eu tenho 2 metros de espuma aqui para fazer o laço, tá bom? E essa espuma, ela tem 1 centímetro, tá? Então, dá para você trabalhar tranquilamente, ele vai ficar aquele fofo, tá bom? E ele não vai cair, ele vai ficar na proporção certinha. Tem aquela espuma de 5 milímetros, só que ela, a gente já tentou, fez o teste com ela, porém, o que acontece? Ela cai, então o laço, ele vai ficar se desmanchando, ele não vai ficar aquele laço bonito, vistoso, como vocês acompanharam na videoaula, tá bom? Então, aqui eu tenho 2 metros por 50 centímetros. Então, você pode comprar, a gente vai estar deixando também o link aí abaixo do vídeo e também fixado aí na telinha para ficar muito mais prático para você poder estar encontrando esses materiais, tá bom? De repente, você mora aí numa cidade que não consegue encontrar com tanta facilidade, então você pode estar aí comprando pela internet e recebendo com facilidade e a comodidade dentro da sua casa, tá bom? Então aqui, gente, passei as medidas da espuma, por isso que a gente pede para vocês assistirem o vídeo do começo ao fim, para vocês estarem ligados nas metragens de tecido, metragem, no caso aqui, da espuma, e o procedimento que a gente vai fazer para finalizar o trabalho. O que eu vou fazer? Vou fazer o laço, mas é opcional, tá bom, gente? Então, você não precisa fazer da forma como eu fiz. Você pode fazer também como eu fiz lá na videoaula, que eu montei e coloquei simplesmente os tecidos pendurados. O que eu fiz? Eu já deixei aqui pronto para agilizar aqui o vídeo. Então, eu fiz 2 faixinhas, tá vendo? Ó, de 30 centímetros, então aqui eu comprei espuma a mais, tá? Então, aqui para fazer o meu laço, eu tenho 2 metros por 50 centímetros e comprei mais 2 metros por 50 centímetros que eu dividi, tá bom? Para poder fazer as minhas faixinhas. Se eu tenho 50 centímetros de largura, obviamente que eu vou ter 25 centímetros de dimensão aqui, de largura de faixinha, tá bom, gente? Então, aqui eu já deixei encapado e vou mostrar para vocês como que eu fiz agora com o laço. E vamos falar aqui, ó, do tecido. Esse tecido aqui é o tecido cetim chamours. Eu comprei 5 metros, tá, gente? Porque, como vocês sabem, eu gosto de comprar uma proporção de tecido para sobrar, mesmo porque a gente sempre está aproveitando para outros trabalhos, certo? Então, vamos lá. Na montagem aqui, já deixei também o centro do meu laço já pronto. Então, eu tenho aqui 60 centímetros por 15 centímetros para fazer o centro
do meu laço, tá bom? Então, eu já encapei. Não precisa se preocupar com os fiozinhos, né? Porque como você sabe, o cetim ele dá uma boa desfiada, mas você pode estar selando ele com o isqueiro, tá bom? Então, vamos lá. Bom, agora, gente, vamos encapar o nosso laço, ok? Então, aqui eu tenho tecido suficiente para encapar. A gente vai encapar ele e vai tirar o excesso, tá bom? Então, a gente vai selando ele, né? Colando ele com a cola quente, um fio bem fino, tá bom? Não pode ser grosseiro, né? Porque se você solta muita cola quente, ele vai dar aquelas bolotas, né? Então, não vai ficar legal. Bom, agora eu vou esticar aqui o meu tecido. Vou pegar uma régua para segurar aqui o meu tecido, para apoiar ele. Porque o tecido, ele vai ficar escorregando, né, gente? Aqui eu tenho uma mesa grande, que é a mesa de trabalho. Mas você pode aí estar fazendo na sua mesa de cozinha, ou um balcão, enfim, gente, tá bom? Ou até mesmo no chão, né? Pra quem tem coluna boa, brincadeirinha, hein? Então, gente, ó, muito simples, muito fácil. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar ele aqui, ó, e vou fechar essa ponta e depois fechar a ponta de baixo, tá? E o excesso a gente tira depois. Só que o que eu vou fazer aqui, ó? Eu não vou chegar até o limite dele. Eu vou deixar uma sobra para essa sobra me ajudar a fechar o meu laço, tá bom? Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door. Então, olha só, gente, vocês viram que rápido que foi para colar? Um fiozinho de cola, lógico que a gente passa o fiozinho bem completo, tá, gente? Não deixa falhas, porque se você deixar falhas, o que vai acontecer? O tecido, ele vai para fora na hora que você dobrar a espuma, tá bom? Então, você vem com um fiozinho de leve, tá vendo? Sem muita cola. E vai fazer como se fosse uma costura invisível, tá bom? Então, agora a gente vai fechar. Vocês observaram que o meu tecido aqui, ó, esse laço aqui, essa espuma, ela tem 2 metros. O tecido, ele tem um pouquinho a mais, tá? Sempre um pouquinho a mais. Por quê? A gente vai tirar o excesso, tá bom? Como aqui no começo, eu mostrei pra vocês. Olha só, já segurou bem, tá vendo? Olha só, já tá bem seguro. Então, a gente vai agora fechar ele pra poder formar o nosso laço. Então, olha só. Então, eu deixei uma sobra de 10 a 12 centímetros mais ou menos, tá bom? Do outro lado, ele vai sobrar um pouquinho mais de tecido, aí eu vou cortar o excesso, ok? Então, vamos lá agora fechar o nosso tecido aqui. Vamos terminar de forrar ele. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to... Olha só, gente, aqui eu joguei o tecido pra cima e vou já tirar o excesso de tecido, tá vendo, ó? Ainda vai me restar um bom pedaço de tecido, por isso que eu sempre falo. É bom você aproveitar bem, porque esses restantes de tecido que sobra, você pode fazer o centro do laço, você pode fazer outras coisas também, tá bom? Ou você pode fazer até mesmo laços menores com as sobras do seu tecido. Então, vamos tirar aqui o excesso, porém, eu não vou tirar muito rente a parte onde eu vou colar, tá bom? Porque eu quero colar exatamente em cima do tecido que eu já colei, tá? Pra ele vir dar um acabamento legal aqui, ok? E quando você dobrar, você vai ver a diferença quando você fechar o seu laço, porque é o meio dele que pode aparecer. E a gente não quer que apareça defeitos, ok? Então, vamos lá. Vamos tirar esse excesso aqui. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you... Aqui, gente, ó, já tirei o excesso. O que eu vou fazer? Você viu que não precisou sair 100% ali retinho, tá? Se você quiser também, o que você pode fazer? Põe já a espuma, posiciona já os cortes e já deixa ela recortada para você não precisar recortar na hora, tá bom? Aqui, ó,
Já vou entrar com a tesoura aqui, deixando mais ou menos uns 10 centímetros. Tiro o excesso. E vamos fechar o nosso laço aqui, ó. Aqui, ó, por isso que eu falei que você não precisa se preocupar em cortar 100% reto, tá? Eu virei a pontinha pra dentro, tá bom? E aí, vou fazer um acabamento mais adequado. Por quê, gente? Senão, aqui, como você sabe, o cetim, ele desfia, tá vendo, ó? E aí, pra não ficar esse acabamento aparecendo, desfiando, a gente vai fazer um acabamento como se fosse uma bainha na costura, tá bom? Então, bora colar! Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No. Então, ó, como vocês puderam observar, eu dobrei o tecido pra dentro. Passei a cola e vim dando uma empurrada no tecido. Por quê, gente? Porque aí o tecido, ó, ele vai se achegando sem que você queime as pontas dos dedos, tá bom, gente? Então, tenha bastante cuidado nesse processo. Vocês viram que rápido? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar o nosso laço e formar ele para dar o acabamento, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui uma sugestão também. Como vocês podem observar, o meu tecido, ele tá com várias marcas de dobras. Quando você fizer o laço, ou antes, se você quiser passar esse cetim, aconselho você passar, tá bom? Ou caso você fechou aqui com a espuma, dá ainda para você vir com o ferro de passar e já dá uma desamassada antes de você finalizar ele, tá bom? Depois que você finalizar, a forma como você vai guardar também é muito importante para que ele não venha ficar todo amassado. Porque um cetim, ele amassa com bastante facilidade, tá? Lembrando também, gente, que por ser espuma na parte de baixo, não fixe o ferro com muito tempo, tá bom, gente? Então, dá aquela desamassada rápida, mas não deixe o ferro muito tempo aqui em cima, tá ok? Então, vamos lá. Bom, agora pra gente poder fechar o nosso laço, vamos agora centralizar ele de um lado e do outro. Tá vendo por que é bom você deixar um pouco do tecido pra fora? Porque senão, na hora que você for fechar ele, a espuma, ela vai sair pra fora aqui, ó, ela vai ficar aparecendo, tá? Então, não é essa nossa intenção. Então, aqui, ó, se você quiser usar uma régua pra deixar ele certinho ali, ó, metade, metade, tá? Ó, aqui, ó, 50, 50, certo? Vou posicionar um em cima do outro e vou drapear. O que eu vou fazer? Eu vou franzir ele da mesma forma, tanto a parte de cima como a parte de baixo, para que ele venha dar o resultado igual, tá bom? Então, vamos lá. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. Olha só, gente, aqui ele é um pouquinho chatinho na hora de fazer esse drapeado, mas é importante você ter uma base aqui, ó, tá vendo, ó? O que eu fiz? Eu vim dando uma drapeada nele na parte de baixo. Então, eu vim de cima para baixo, de baixo para cima, para que ele viesse ficar igual. Vocês podem ver que aqui, ó, não estranha, que ele vai dar uma levantada, mas quando você fechar, você vai segurar aqui por dentro e vai puxar ele para fora. Então, é onde ele vai dar o volume, tá bom? Para ficar mais fácil, vocês observaram que eu dei 2 pinguinhos de cola. Por quê? Para o tecido não ficar escorregando e facilitar a montagem aqui. E aí, eu posso dar uma outra sugestão também. Para me ajudar a segurar, eu vou usar uma abraçadeira. Mas se você não tiver, pode usar aí uma fitinha ou um cadarço, alguma coisa, para você, pelo menos, ter essa posição aqui, ó, para poder fazer o acabamento. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Olha o drapeado aqui, ó.
Tá vendo? É que eu tô segurando aqui. Então, esse aqui, ó, é o resultado que a gente quer, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, olha, pra poder até mesmo mostrar pra vocês com mais detalhes, olha só, a sobrinha do tecido, tá vendo, ó? Ela deixou bem escondida a espuma. E aqui eu coloquei a abraçadeira, vou cortar o excesso, mas eu não sufoquei o laço, tá bom, gente? Eu só segurei, tá? Então aqui, ó, eu usei 2 abraçadeiras. Ele tá aqui, ó, tá vendo, ó? Ele não tá sufocado. Ele tá o suficiente para que ele venha aparecer bem o laço, né? Se destacar e não fica aquele negócio muito apertado. Olha só, aqui em um outro ângulo para que você possa visualizar melhor, tá bom? Então, tá vendo, ó? Ele não ficou sufocado. E aqui atrás, tá vendo, ó? Ele ficou bem comportado. Até depois, se você quiser tirar esse excesso de tecido. Mas, se você não quiser, agora a parte do meio vai esconder, tá bom? Bom, aqui, gente, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de tecido, fiz a mesma coisa que eu coloquei aqui no laço. E, como eu falei, né? Eu coloquei aqui 60 centímetros por 15. Deixei uma pequena sobra também de tecido, ó, tá vendo? Ó? Até esse lado aqui tem um pouquinho a mais do que esse aqui, ó, tá? Mas pra gente poder fazer agora a nossa parte do meio do nosso laço. Olha só, gente, eu passei a parte do meio aqui, do meu laço. E vocês viram que eu falei pra vocês que eu tenho uma sobra de tecido, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a parte que tava menor, jogo ela pra dentro, tá? Centralizo no meio do laço. E venho com esse restinho de tecido aqui, ó, pra dar um acabamento. Então, eu vou jogar ele pra dentro, tá vendo aqui, ó? Se você quiser usar também uma abraçadeira ou alguma coisa para você segurar aqui, ó, porque só a cola, você vai ter que ficar aqui segurando essa cola. Você pode vir aqui, ó, e pode passar uma abraçadeirinha aqui, ó. Como a gente tem que mostrar aqui na aula, então fica um pouquinho mais difícil para mim segurar, porque eu tenho que ficar longe do meu corpo, tá, gente? Então, para você aí, ó, vai ficar bem mais prático. Eu peguei aqui, ó, a abraçadeira aqui por baixo, tá vendo, ó? E aí eu posso segurar aqui as 2 pontas e para me ajudar a fechar essa ponta aqui, tá vendo, ó? Tá vendo? Esse aqui é uma dica para ficar mais fácil para você poder segurar aqui, porque como ele tem espuma, né? Então ele fica um pouquinho mais rígido para você segurar. Mas você pode vir com a cola, segura um tempinho, espera colar e depois você tem aí o seu acabamento somente com a cola. Aqui é só uma sugestão para te ajudar a segurar, tá bom, gente? E aí a sobrinha de tecido você vem e dá aquela disfarçada, como a gente sempre faz aí nos artesanatos, vai tirando as imperfeições, ok? Passei a minha abraçadeira, segurei o meio dele e passei um pouquinho de cola para que ele venha segurar melhor, tá bom? Aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o nosso laço, ó. A gente vai deixar ele fofo. Olha só, gente, aqui finalizei o meu laço. Olha como ele ficou bonito, bem robusto. Tá ótimo para jogar aí numa decoração, certo? Lembrando que a parte de trás também é muito importante você saber como prender, tá bom? Já mostrei pra vocês que vocês podem usar aquelas presilhas de papel, você pode usar aqueles ganchos, tá bom? Você pode até usar os alfinetes, né? Desde que você tenha um alfinete grande o suficiente para aguentar o peso, tá bom? Aqui, qual é a minha sugestão? Você pode usar a parte de baixo, tanto o tecido, como eu fiz na decoração, tá bom? Quem quiser aí acompanhar lá a videoaula da decoração, entra lá, a gente vai deixar o link aí para você poder estar acompanhando, tá bom? E agora, sabe aqueles laços bonitos que você vê às vezes em carro, às vezes você vê aí numa decoração muito chique?
Então, gente, é possível a gente fazer essas decorações. É por isso que eu deixei as minhas faixas, olha só, aqui no jeito. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai puxar a nossa faixa. Tá vendo, ó? Essa faixa aqui, gente, não tem segredo, tá? A parte de trás não é muito importante, tá bom? Então, você vai fazer o mesmo processo, faz a colagem e, logicamente, que você só faz aquele triângulozinho na parte de baixo para poder dar aquele acabamento, tá? Vira o tecido, cola e fechou o lacinho na parte de baixo. Aqui, gente, ó, o que eu acho bacana dessa parte de acabamento de laço? Você vai fazer o mesmo processo, aqui, tá vendo, ó? Ele era quadrado, drapeei e colei. Só colei com a cola, tá bom? E aí, você pode fazer aqui, ó, as duas bases. Pode vir colar, ou você pode também passar uma costura. E aí, você vai montar dessa forma aqui na sua decoração. Olha que bacana. Hã? Lindo, né? E aí você pode ainda desenhar essas faixas na onde você colocar. Se você vai colocar num painel, é só você dar aquela trabalhada nele, ok? E olha só como ficou o nosso laço. Lindo! Excelente escolha para você que quer fazer uma decoração, 15 anos, uma decoração também de 21 anos, fica muito top. E você pode usar esse laço para vários temas, não só para um aniversário, mas também se você quer aí, de repente, presentear alguém ou quer fazer uma festa surpresa, então tá excelente para poder fazer aí o seu evento, tá bom? E você viu? Simples e fácil também de fazer. Para você que gostou da nossa videoaula de hoje, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações. Fique ligadinho que eu vou estar trazendo para vocês aquele colar de pérolas para colocar em painel. É isso mesmo, então fica ligadinho aí, não perca nada. E para você que quer saber como ficou na decoração, é só acessar o link aí, tá bom? Então acompanha lá a videoaula da decoração completa, ok? E para você que quer comprar os produtos, também vai ficar fixado aí nos comentários, no link abaixo e na telinha. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula!